Vamos entrando, gente. O Gui já tá entrando aqui comigo. Oi, Dani. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Deixa eu mudar aqui. Me ouvindo bem? Tô te ouvindo, sim. E aqui, você me ouve também? Sim, tá ótimo. Tá ótimo então tudo. fechou. Pronto, pontual. 8 horas. Pontuais, ó. 8 horas e vamos dar início aí à nossa live. Combinado. Acredito que o pessoal ainda vai estar entrando, Gui, mas a gente já vai dando início. Sem problema. Né? Mas primeiro, obrigada. Obrigada por estar aqui comigo nesta noite fria. Frio aí em São Paulo? Aqui tá. Aqui acho que fez frio mais ontem. Bom, eu não sei, gente, porque vocês vão me julgar, mas bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, para todo mundo que tá aqui. Prazer estar aqui. Eu gosto muito de frio, né? Então, eu já tô chorando aqui o finzinho do outono, porque agora 3 meses de felicidade só, depois começa meu martírio. Porque eu sou hater do verão. Tu curte então, frio. Eu adoro. Então, assim, às vezes no trabalho tá, sei lá, que nem essa semana tava 9 graus de manhã, e eu de bermudão, chinelo e camiseta no home office, e o pessoal do serviço tudo de blusa, que nem esquimó, assim. E eu adoro frio. Então, pra mim tá maravilhoso. Tá ótimo. Eu também, assim, eu não sou. Meu problema não é frio nem calor, o problema é que tem que ter sol. Muitos dias sem sol já dá uma bad. É verdade. Mas, gente, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estar conversando sobre a conexão do Employer Branding com a comunicação interna. Tô com um convidado aí super especial e logo vou falar um pouquinho mais do Gui. O Gui vai também dar boa noite, boas-vindas para todos. Mas só recapitulando, a gente está vindo aí de uma maratona de lives toda quinta-feira às 20 horas aqui no meu Instagram, onde eu estou convidando profissionais da área de comunicação interna, de endomarketing, para falar sobre como está sendo a sua atuação, trazendo alguns temas específicos e está sendo muito bacana. E hoje a gente está encerrando. Hoje é a última live com o Guilherme para a gente falar sobre Employer Branding e comunicação interna. E para a gente também reforçar, né, quem perdeu as lives anteriores, elas estão todas ali no meu Instagram, no canal do YouTube também estão entrando. Mas hoje quem está aqui comigo é o Guilherme. O Guilherme, ele é coordenador de comunicação interna e Employer Branding da Riachuelo, né? A Riachuelo aí uma referência em moda, uma das maiores redes varejistas do Brasil, e tá aqui comigo, né, porque o Gui tá em todas agora. Eu vi ele em um evento, né, de Employer Branding, mas tá em todas por uma razão, porque realmente ele tá transformando, o time dele estão transformando, né, uma estratégia de retenção, de atração de talentos na Riachuelo, e ele hoje vai estar contando aqui pra gente um pouquinho disso tudo. Né, Gui? Mas quero também deixar tu se apresentar e dar aí boa noite e as boas-vindas para o pessoal. Então tá certo. Bom, Dani, obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui, os que vão entrar. Bom dia, boa tarde para ver. Bom, eu sou o Gui, pode me chamar de Gui. Eu moro aqui em São Paulo, tenho 32 anos. Eu sempre fui do mundo da publicidade, do marketing. E faz acho que uns 5 anos que eu entrei na comunicação interna, enfim, agora trilhando esse caminho aí de EB. E eu posso dizer que hoje eu me encontrei muito na carreira, assim, sabe? É um mundo apaixonante, acho que a gente vai falar disso na live. Mas faz 7 anos, né? Estou na empresa, na Riachuelo, há 7 anos. Eu entrei no marketing da Riachuelo e aí surgiu uma oportunidade de migrar para a área de comunicação interna e eu fui e lá, de fato, me encontrei. Hoje eu me considero que eu sou um RH lover, né? Porque a maioria das estruturas estão dentro de RH e eu me vejo muito nisso. E é um prazer estar aqui. A gente constrói aí, a gente começou falando da área de EB de fato, né, Dani? Acho que você vai puxar esse assunto, mas a gente começou do zero a área e vai ser bem legal trocar aí o quanto a gente está avançando e o quanto a gente ainda tem consciência de que precisamos avançar, né? Porque, de fato, EB não é 8, 9 meses que você constrói resultados sólidos. É uma construção muito a longo prazo, e eu acredito muito nisso, assim, quando a gente faz as coisas devagar, não moroso, mas a gente vai step by step, a gente não cai naquela síndrome de achar que é a última bolacha do pacote, que já fez tudo, né? Então, sempre aos pouquinhos, assim, a gente está construindo aí uma boa
uma boa estratégia de marca empregadora para dentro da Riachuelo. Boa, Gui. E eu gosto, né, Gui, sempre de falar por que eu escolhi esse tema. Hoje, Employer Branding aí está sendo visto como uma forte, né, se não uma das principais estratégias de atração e retenção de talentos. E eu venho, né, da comunicação interna. Eu, quando eu me formei em relações públicas, nem se falava em employer branding. Quando a gente falava em branding, ele era unicamente associado à gestão de marca para o consumidor final. E muito da gente entender quais eram os atributos daquela marca que a gente queria reforçar, né, perante aquele cliente. E hoje o Employer Branding diz isso, né? Ele está chegando com força aí no Brasil de forma recente, mas empresas que estão atentas a isso estão se diferenciando no mercado, estão, né, à frente aí. E ele diz isso também. Então é de identificar aí quais atributos a gente quer associar à nossa marca empregadora a fim de se tornar uma boa empresa para se trabalhar, a fim de se tornar uma empresa que atraia talentos com fit cultural, que torne aí um processo de atração mais rápido, que seja aquela empresa, né, que a gente deseja. Eu tenho sonho de trabalhar naquela empresa, quem não tem, né? E da mesma forma, não só nesse momento de atração, né, mas também durante toda a jornada desse colaborador na empresa, realmente ele esteja vendo esses atributos, né? Ele esteja enxergando tudo aquilo que foi vendido para ele de alguma forma antes dele entrar, que ele esteja consumindo e experimentando aí ao longo da sua jornada, né? E aí quero também destacar alguns dados aqui para gente, que eu trouxe. De acordo com o LinkedIn, uma empresa com uma marca empregadora mais forte do que de seus concorrentes tem uma redução de 43% em média no custo por candidato contratado. Então a gente não precisa fazer um esforço tão grande, né, para conseguir atingir aquele talento que a gente deseja. 92% das pessoas pensariam mudar de emprego com a oferta de uma oportunidade em uma empresa bem avaliada. E a redução da rotatividade pode ser de até 28% em empresas com marcas empregadoras fortes, né? Então, alguns dados aí que mostram o valor aí do employer branding. Mas como que tu vê, Gui, assim, hoje o employer branding no Brasil, no mercado, nas empresas? O que tu vê ele trazendo aí de ganhos? Olha, Dani, eu acredito, né, minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, mas eu acho que o mercado de employer branding no Brasil ainda é um mercado muito recente, né? E recente a gente tem lados positivos e lados bons por isso. Lados negativos, né? O lado positivo são as oportunidades que estão sendo criadas. Hoje acho que toda empresa, a maioria das empresas, das startups, tem ali a sua vaguinha, né, de employer branding, a busca, a procura. Isso é muito bom, o mercado está se aquecendo. E, ao mesmo tempo, ainda há uma imaturidade do tema. E eu falo até por mim, tá, gente? Eu acho que hoje não existe, assim, profissionais hiper, ultra, mega blasters de employer branding. Tá todo mundo aprendendo junto, tá? Mesmo quem tem um tempo maior de casa também tá aprendendo junto. Então, eu gosto muito dessa humildade do mercado de employer branding, sabe? Nós temos aí grandes referências, né, que já atuam há muitos anos no mercado para serem seguidas, mas, de fato, os profissionais que atuam mesmo, e o Guilherme está incluso nessa, está todo mundo aprendendo em conjunto. Então, é um mercado muito de cocriação, né? E, justamente por ser um mercado imaturo nesse sentido, eu acho que há grandes ganhos da gente poder educar e se tornar a pessoa nas empresas, né, Dani? E aí eu falo até por mim, por exemplo, né? A Riachuelo, ela é uma empresa de 40 mil colaboradores, um pouco mais, um pouco menos, eu não lembro agora o número exato, mas são 40 mil pessoas CLTs, tal, bonitinho. Nós temos unidades em todo o Brasil, então lojas de ponta a ponta, fábricas, centros logísticos, corporativo, etc. E eu falei, não, eu quero isso para mim. Eu falei, eu vou ser essa pessoa, porque eu falei, eu não vou... Vai chegar uma hora que a Riachuelo não estava olhando para isso. Isso foi em 2018, 2019. A Riachuelo não estava olhando para isso. Eu falei, vai chegar uma hora que a empresa vai olhar, porque, de fato, né, a área de remuneração está sempre atenta aos organogramas, o que é tendência, o que não é. E organicamente ia surgir essa cadeira. Eu falei, não, esse cara vou ser eu. Então, eu acho que hoje no mercado, Dani, avaliando, acho que é um mercado de oportunidades, assim. Sem querer ser clichê,
Mas é aquela... a Paulette aí, ó, minha parceira lá. Paulette é gerente de BP lá na Riachuelo, do corporativo. Ela tá aqui me prestigiando. Um beijo para ela. A gente está sofrendo aí com uma obra que a gente está de mudança do escritório. Depois vocês olham lá no LinkedIn da Riachuelo, mas já está em reta final, graças a Deus. Parceiraça. E o mercado é muito isso, né? Então o mercado ele é muito imaturo, mas ele tem muita oportunidade para você se destacar, gente. E não é papo para vou dormir ou papo de privilégio. É de fato você mergulhar, querer ser um embaixador desse tema na sua empresa. Claro, se você se interessar sobre, né? Eu sou um completo apaixonado por recursos humanos e áreas correlatas, né? Você faz uma ponte entre a comunicação e a RH? Não, Gabi, a gente é de RH. A Dani acho que vai entrar nessa seara ainda, né, Dani, de estrutura, mas a área de comunicação interna e EB é dentro de RH. Então, a gente está dentro da estrutura de RH. Mas é isso, Dani. Respondendo a sua pergunta, assim, acho que é um mercado de oportunidades. Se hoje eu pudesse definir, assim, o mercado de EB no Brasil. Show. E já fazendo, a gente vai entrar depois bem no case da Riachuelo, né, na estrutura, mas também a conexão, né, Gui, do employer branding com a comunicação interna, né? Vou trazer um pouquinho também da minha percepção. Mas eu vejo que, dado esse contexto do que é o employer branding, da gestão da marca empregadora, da gente definir aí os nossos atributos, as nossas estratégias, né, para atrair esses talentos, eu vejo que primeiro a gente precisa fazer o dever de casa, né? Primeiro interno, para depois ir para fora. E a comunicação interna diz muito disso, né? Da gente estar trabalhando ali os nossos... tá trabalhando a cultura, tá trabalhando os nossos valores, o nosso jeito de ser, estabelecendo diálogo com os colaboradores que já estão ali, para depois a gente sair para fora cantando, né, qual que é o nosso diferencial, por que vocês têm que estar aqui, enfim. Porque também, se a gente não tiver uma coerência aí, o buraco vai ser mais embaixo, né? Então, eu vejo que a comunicação interna, ela é fundamental para sustentar toda essa estratégia de employer branding. E o Gui tem total propriedade para falar, né? E aí, já amarrando com a pergunta que a Gabi fez, ele é coordenador de comunicação interna e employer branding. Então, ele está à frente de um time que está, né, fazendo essa atuação de ambas as áreas, né? Então, como na prática, né, Gui, tu vê isso acontecendo, né? A comunicação interna, o employer branding, a estratégia. Beleza, Dani. Bom, comunicação interna é uma delícia, eu adoro, porque eu era de marketing, né, gente? E hoje, meu coração, eu falo que é de RH, assim, não me vejo mais trabalhando com marketing e tal. Já surgiu oportunidades, mas não é o que faz o meu coração brilhar. A comunicação interna eu gosto porque eu sei de fato com quem eu estou falando. Então, eu sei que eu estou falando com a Dani, né? Eu não estou falando com uma mulher de 20 e poucos anos que mora no Sul. Eu estou falando com a Dani. Então, eu acho que a comunicação interna, ela traz muito isso, assim, esse tom pessoal, acolhedor. E é uma comunicação que, porque a gente está dentro da empresa, a gente consegue ser muito autoral, né? A gente consegue dar a voz da Riachuelo na comunicação. Então, seja pela linguagem, pela forma como você produz o conteúdo. Dani, a conexão principal para mim da comunicação com o EB, na minha opinião, é que a comunicação é uma área, gente, muito assim, a gente está muito a serviço das outras áreas. Em que sentido? A comunicação, ela é uma replicadora de várias estratégias da companhia. Então, eu vou até dar um exemplo para vocês. A Paula, que é a gerente de BP que eu mencionei, ela é gerente de cultura também da empresa. E a comunicação interna, ela não faz cultura. E nem é o nosso objetivo fazer. A gente não faz sustentabilidade, a gente não faz diversidade. A gente trabalha a favor de. Então, uma vez as estratégias de cultura definida, cabe também à comunicação interna replicar isso na forma de comunicar. Então, vai fazer um comunicado, como é que a gente amarra os valores de cultura nisso? Vamos falar sobre, sei lá, iniciativas de ambiental da Riachuelo, como é que a gente amarra as estratégias de ESG da companhia, que é uma outra área, né? Não é a comunicação interna que faz sustentabilidade na empresa. Hoje na empresa a gente tem uma área de ESG de fato, acho que são 5 meninas, e as meninas definem a estratégia. E aí, por elas também é pautado no plano estratégico da empresa. Então, a comunicação interna replica também, por exemplo, o plano estratégico da Riachuelo.
Então eu vejo, Dani, que a comunicação interna é uma área que muito assim, ela é estratégica porque ela repassa as estratégias da companhia, né? Uma simples campanha de endomarketing, gente, ela apoia. Uma simples campanha de endomarketing pode dizer tudo, né? Eu brinco que assim, eu gosto de endomarketing com sentido. E para mim, assim, um grande exemplo, Dani, são aquelas campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul que a gente vê por aí, né? Chega em outubro, todo mundo coloca lá o lacinho cor-de-rosa, coloca lá o bigodão de papelão aqui, né, para brincar. Mas é só isso? O que é a sua empresa de fato? Então, por exemplo, hoje a Riachuelo, o público dela é feminino, né? Nossa demografia interna. Então, campanhas, por exemplo, de Outubro Rosa pra gente faz muito sentido pra gente dialogar com esse público. Então, além das ações, né, pontuais que a gente faz, de palestras, de isentar a coparticipação nessa época do ano para as mulheres, etc, etc, etc. Mas é uma chance da gente, de repente, coletar dados, é uma chance da gente estreitar relacionamento com esse público. Então, o endomarketing, que atua junto com a comunicação, por exemplo, faz total sentido nisso. A área de EB, ela é uma área estratégica. Em que sentido? Ela produz a estratégia, né? A comunicação interna, ela dissemina a estratégia e a área de EB, ela produz a estratégia. Então, hoje, agora, né, depois de 2 anos de employer, quase 2 anos de EB na Riachuelo, que a gente vai fazer em agosto, 2 anos, que a gente fundou a área em 2020, agora a gente tem uma estratégia para atração e retenção de talentos, que é a nossa proposta de valor ao empregado. Então, feito isso, a comunicação interna atua nisso com os colaboradores. A atração de talentos, o time de talent, atua com essa estratégia na hora de entrevistar um candidato, entendeu? Aí o time de BP atua com essa estratégia na hora de lidar com a liderança para orientá-los. Então, eu vejo muito isso. Assim, o EB é uma área, de fato, produtora de estratégia e a comunicação interna é uma área disseminadora das estratégias da companhia. É assim que eu encaro o nosso trabalho, porque aí, com isso, fica muito mais fácil. Entendeu? E outra, você não entra em territórios que não são seus, porque às vezes eu vejo no LinkedIn, recentemente a gente abriu uma vaga até de analista para o nosso time, que já vai vir uma pessoa, muito legal, por sinal, e a gente viu muitos perfis assim, porque eu sou comunicação interna, eu sou diversidade, eu sou cultura na empresa, não sei o quê, e realmente eu me questiono se você consegue ser esse povo todo, né? Porque a gente é disseminador da cultura, a gente é disseminador da diversidade. Mas eu acredito que uma comunicação interna não tenha o poder, de fato, para definir a estratégia, porque não é só comunicar, né? É avaliar o people analytics da empresa, é ver como ela está lidando. Então, esse, por exemplo, Dani, é uma cadeira que eu nem quero sentar, porque eu sou muito humilde em dizer que eu nem tenho competência para isso, assim. Então, de fato, a área de comunicação interna hoje, na Riachuelo, a gente dissemina as estratégias. Esse é o nosso papel. Ser um grande apoiador e replicador. Mas em nenhum momento a gente quer assumir uma cadeira de lidar com diversidade ou lidar com vamos definir o plano estratégico da companhia. Não, isso aí é assunto para diretoria, para board, entendeu? Depois que vem, a gente é o especialista em multiplicar isso. É assim que eu vejo essa interação. Boa, Gui, boa. E Gui, tu me contou que tu começou como estava lá no marketing, depois foi para comunicação interna, depois foi para especialista de employer branding e hoje está aí como coordenador dessas 2 áreas, né? E como que tu hoje quais que são os principais canais que tu vê de comunicação interna? E depois também queria que tu contasse um pouquinho da estrutura mesmo da equipe, né? O que tu tem em comunicação interna, o que tu tem em EB? Tá bom. Bom, é isso aí, Dani. Entrei na Riachuelo como marketing, né? Em 2000 e Guaraná com rolha. Melhor nem falar. Aquelas, né? Eu entrei na Riachuelo no marketing e aí surgiu uma oportunidade de entrar no time de comunicação interna e eu fui. Já não era mais marketing, assim, já não era mais o que brilhava no meu olho, tava mais assim, tô cansado, queria mudar o rumo. E dentro do marketing eu comecei a apoiar algumas iniciativas de comunicação interna da companhia, que na época eu atendia a financeira da empresa. E aquilo brilhou o olho tudo e eu fui, né? E aí me apaixonei. Então eu entrei analista na comunicação interna, e aí eu fiquei um tempo lá, e aí veio essa questão do EB. Então, lá em 2017, 2018, eu comecei a ouvir uma coisinha ali de marca empregadora, EVP.
fazia uma ação, achava que era employer branding, tá tudo bem, normal, nesse começo a gente se confundir, tá tudo certo. Por exemplo, eu fiz um evento uma vez, eu achei que aquilo fosse marca empregadora. E tá tudo bem, tá, gente? Assim, tudo conspira a favor da marca empregadora, no fringir dos ovos, né? E aí eu me apaixonei pelo assunto e me tornei o embaixador disso na companhia. Então, por exemplo, hoje na Riachuelo a gente tem lá o Workplace, né? Que é uma rede social corporativa, e a gente tem um grupo do RH inteiro, né? São 200, quase 300 pessoas, porque é o RH do Brasil da Riacho. E aí eu comecei a dar pílulas lá, né? Ai, gente, olha, lê esse artigo, lê não sei o quê. E automaticamente, assim, isso é um trabalho de formiguinha, né? Ao longo de meses e meses, as pessoas me viram como uma possibilidade de beber da fonte quando o assunto era marca empregadora. E aí eu fui me especializar, então eu fiz cursos, e aí aquela coisa, gente, consumi muito conteúdo, tem muita coisa boa e grátis na internet pra gente se capacitar, mas também investi uma grana, fui fazer curso, sabe? Enfim, li livros, podcasts, aquela coisa toda. E aí eu tive a chance, né? Apresentei uma estratégia de EB para a companhia, e aí ai meu Deus, o que o Guilherme apresentou? Eu já falei disso num outro podcast que eu tive a oportunidade de falar, mas basicamente eu falei o que era EB e quais são os ganhos para Riachuelo, e aí eu trouxe exemplos de Riachuelo, né? Então eu articulei na época com o time de remuneração, o time de atração, construí lá uns cenários, umas possibilidades, trouxe o que QB atuou, não, e aí ganhei a promoção. Eu lembro que na época o gerente que tinha lá na época, né, ele já saiu, tá em outro desafio, mas ele falou assim, Guilherme, você me apresentou em meia hora o que eu estava esperando há 2 anos. E é nisso apresentei para o meu diretor de RH, que é o Mauro, né, e ele super amou a iniciativa, e aí me veio a possibilidade de tocar essa frente numa equipe, né. Então aí eu fui promovido para especialista de EB, e o desafio era, olha, vamos fazer EB dentro de casa, porque eu acho que nem eles sabiam tanto o que era de fato, né. E aí, Dani, o que eu fiz? Foi todo o trabalho de convencimento. Então, eu virei, de fato, a testemunha do Employer Branding. Então, o que eu fiz nos primeiros meses? Gente, não se chega fazendo EVP em empresas, né? Eu faço alguns bens que a galera me procura. E, eu assumi a área de EB, eu quero implantar o EVP. Eu falei, calma, você vai implantar o EVP e depois você não vai fazer mais nada. Calma. Vamos lá, evangeliza o tema dentro da tua área. Então, Dani, eu peguei uma apresentação, um PowerPoint, eu rodei todas as áreas da empresa, áreas chaves, claro, né? Todas as áreas da empresa por uns 3 meses. Então, fui lá para o time de RH, fiz uma apresentação do que era EB, fui no marketing, fiz uma apresentação, fui no time de relacionamento com o investidor, porque sim, marca empregadora afeta também na parte financeira da empresa. Então, fui lá, falei o que a gente deseja. Então, não é só o Instagram que conta, né? Você tem que permear toda a estratégia da companhia. Fui no Auto Direct falar, fui na área de sustentabilidade, que é super parceira para falar. Então, eu tive esse cuidado. Depois disso, Dani, eu fiz uma política de atuação do Employer Branding, né? Porque hoje as pessoas chegam na empresa e falam, o que eu vou tocar? Então, eu peguei coisas que na Riachuelo eu conseguiria tocar. Então, vou dar um exemplo. O LinkedIn da Riachuelo hoje é do RH. A governança dele é do RH. O marketing, ele está com a gente a 4 mãos na criação, mas a governança, o que sobe lá para o N1 de meta, né? O nível 1 da empresa de meta é do RH, é a gente que traz. Né? Então, o nosso PRV é nosso, impacta no nosso resultado financeiro. Então, eu trouxe o LinkedIn, eu trouxe o Glassdoor, coisas que estavam assim, sabe, sem dono? Tipo, gente, quem que cuida do Glassdoor? Eu não sei, site de carreiras. Gente, eu garanto que se você entrar nas empresas, a maioria dos sites de carreiras são de 2000 e bola. Também. Porque as empresas não olham para isso. Tipo, tem da Riachuelo mesmo. Quando eu assumi, a última atualização foi em 2017, sei lá. Eu falei, gente, show de horror, vamos resolver isso aqui. Então, eu comecei a fazer ações pontuais e, de fato, eu escrevi um documento, assim, o que eu olho, né? E aí, feito isso, aí sim eu comecei com estratégias pontuais. Então, na época, eu era um especialista de EB, tinha uma gerência, né? E aí, hoje, como é que a gente está estruturado, então? A gente está dentro da diretoria de RH, de pessoas e sustentabilidade, né? Então, é gente e sustentabilidade. Aí a gente tem uma gerência executiva de DHO, que é desenvolvimento humano e organizacional. Nessa gerência, a gente tem 4 caixinhas, que são remuneração e benefícios, desenvolvimento, que é treinamento, comunicação interna EEB e atração de talentos. Então, essas 4 caixinhas ficam acima da Silvana, que é minha gerente executiva, e aí tem a coordenação de comunicação interna e employer brand aqui em São Paulo, corporativo, que sou eu.
E aí eu tenho uma par minha, de coordenadora também, que é a Yudita, maravilhosa, que ela fica em Natal. Então eu cuido do corporativo, lojas, e ela cuida das unidades operacionais da Riachuelo, que são fábricas CD e Contact Center, que fica lá no Nordeste. Então a gente é dividido assim. A minha equipe aqui de São Paulo é composta por analistas e designers. A gente tem 4 analistas de comunicação interna, 2 designers, e eu tenho uma analista focada em EB. Gente, meu gatinho tá miando, tá? É o Jerônimo. Ele fica miando aí, um gatinho que a gente adotou de rua. Então é isso, a nossa estrutura é essa, Dani. A gente é muito hands-on. Na Riachuelo a gente não trabalha com agência. Então a gente faz tudo, de fato, interno, dentro de casa. Então a gente tem 2 designers. A Yudita, que é minha par, também tem designer no time dela, lá em Natal. E a gente é uma equipe só que é uma coordenação dupla. E aí a gente trabalha muito juntos, assim, e faz tudo dentro de casa. O trabalho flui tranquilamente. Tem uns pastéis aí de última hora, como sempre, mas faz parte. Eu acho muito show a história do Gui, porque mostra o protagonismo, né? O quanto que a gente pode criar. Muitas vezes a gente espera aquela cadeirinha perfeita lá, né? Com a nossa plaquinha Employer Branding, mas a gente pode criar e a comunicação interna da mesma forma, enfim. Então, eu acho que quis que ele contasse um pouquinho. Mas, Gui, antes da gente entrar nos influenciadores, tu falou já do EVP, né? Então, assim, com o objetivo de identificar, formar e reter talentos, a Riachuelo apresentou, né, um novo posicionamento de marca empregadora, que é o EVP, né, uma proposta de valor, viva a carreira que se conecta com você. Mas conta um pouquinho para o pessoal o que é EVP, né, e como que surgiu isso tudo dentro da Riachuelo, né? Teve, como tu bem falou, teve um tempo, né, para chegar até lá, e acho que tu deixou aí muito claro essa caminhada aí, não foi cheguei e vou fazer um EVP, não, mas conta aí o que tu entende como EVP, né, e como que vocês chegaram até ele. Tá, beleza, Dani. EVP, eu vou falar disso e já vou emendar nos canais de comunicação, que eu acho que vai fazer todo sentido, que você me perguntou e eu esqueci de responder. O EVP, gente, então, é a sigla, né, de Employee Value Proposition, é a proposta de valor que a tua empresa oferece para quem quer fazer parte, quem está nela. De fato, é isso. Então, EVP, gente, muito mais do que o slogan colorido, viva a carreira que se conecta com você, a foto cor-de-rosa, etc e tal, ele é uma estratégia, ele é um documental, né? O nosso guide de marca empregadora, ele condensa toda a estratégia da Riachuelo. Então, quais são os atributos, né? Então, o que a Riachuelo se ancora para falar? E, gente, EVP é verdade, né? EVP, ele é uma construção. Para você achar um EVP, acho que esse não é o foco da pauta hoje, eu não vou entrar nisso para a gente não delongar muito aqui, mas para você achar um EVP, você tem que ouvir talentos e tem que ouvir a diretoria. Você não ouve só uma coisa ou ouve outra, você ouve os dois, porque você tem que achar o que cruza de fato, né? Muitas vezes, diferentemente de uma estratégia de marketing, de posicionamento de marca, que é onde a empresa quer chegar, o EVP precisa saber o que eu ofereço hoje. Né, Dani? Então, o EVP, ele é uma estratégia. Então, o EVP, gente, não é a capinha do LinkedIn colorida lá, falando, viva a carreira que se conecta com você. Tem muita coisa por trás, né? O EVP da Riachuelo, a gente começou a construir 1 ano após a cadeira de EB, né, que eu ganhei esse orçamento. Então, aí no caso, a gente contratou, de fato, uma consultoria, porque o EVP, ele envolve um trabalho muito confidencial, que é ouvir os seus colaboradores. Então, eu não aconselho fazer dentro de casa por esse sentido, porque alguns colaboradores podem se sentir assim, de fato, né? Às vezes não se sentem 100% confortáveis para dar a sua opinião, porque sabe que o RH está ouvindo e tal. A gente sabe que, às vezes, tem gente que pensa assim. E estão certos, né? Eles querem estar num fórum seguro. Por isso que é legal você contratar uma consultoria para te apoiar, porque você consegue ouvi-los com maior profundidade. E todo o insumo que a gente tem do EVP, a gente não tem nome, tá? De quem que a gente ouviu. A gente tem lá o que foi falado. Então, o EVP é isso. Ele é a estratégia da empresa. Ele é o que a Riachuelo oferece. Então, falando do EVP da Riachuelo, né, Dani? Quais são os nossos pilares de marca empregadora? Isso tudo você vai construindo, tá? Você vai ouvindo as pessoas. E demora meses. Não faz EVP em 1 mês, não, tá? Não existe. Você vai ouvir todo mundo. Aí você vai sentar, você vai ficar 1 semana planilhando tudo que você ouviu. Corner job também, meu bem. Não é só o glamour, não. Você vai ouvir tudo aquilo. Você vai planilhar. Você vai puxar expressões chaves. Você vai pegar depoimentos que, assim, tem coisas que vão vir muito pontuais, que também não refletem a tua marca, mas tem coisas que vão vir em comum.
Né? Então, por exemplo, na Riachuelo, todo mundo fala bem da história da Riachuelo. Todo mundo tem muito orgulho da história da empresa, porque somos uma empresa de 75 anos. Então, você vai pegar aquilo lá e vai ver o que vira de cal. Aí você vai achar os seus atributos. Né? Então, hoje na Riachuelo, a gente tem 8 atributos aí de marca. Uma pizza, né? Uma mandalinha de atributos. Esses atributos, eles vão se conectar ali, vão se falar e vão virar pilares de marca empregadora. Então, hoje, até se vocês forem lá no riachuelo.com.br/carreira, vocês vão ver os pilares da nossa marca empregadora. Quais são os pilares da Riachuelo? O que a gente se apoia para ser? E EVP, gente, é verdade, tá? A Riachuelo não é uma empresa perfeita, já deixo bem claro, e a gente não tem intenção de ser. A gente tem a intenção de trazer para trabalhar na Riachuelo quem dá fit cultural com a gente. Então não adianta eu vender para vocês um pilar, de repente, que todo mundo está na expectativa de ter, porque na Riachuelo às vezes não vai ter. E tá tudo bem, tá, gente? Na Riachuelo não tem, a outra empresa tem. E aí a outra empresa não vai ter o que a Riachuelo tem. Por isso que o EVP ele é muito único, porque ele de fato é para trazer pessoas afinizadas. E isso, Dani, eu deixei muito claro até na minha diretoria, porque quando eu fui apresentar, aprovar o EVP, eu aprovei para os 6 diretores executivos mais o presidente da companhia. E eu deixei isso muito claro, assim, a Riachuelo, a gente não tem intenção de trilhar territórios, por exemplo, que todo mundo espera. A gente tem intenção de trazer uma mensagem que é o que a gente é verdade, né? E o EVP, assim, é verdade e, assim, você tá ciente. Então, quando você fala assim para a empresa, você já tá sabendo o que tem lá. Isso é muito bacana, porque você traz pessoas afinizadas. Então, eu brinco que o EVP, ele não é sobre ser a melhor empresa, ele é sobre ser a melhor empresa para quem dá fit com a gente. Então, se a pessoa se sentir conectada com a Riachuelo, ela vai vir para cá. Então, o nosso EVP, quais são os nossos 4 pilares? Né? Uma história para se orgulhar, um compromisso com a sustentabilidade, que é um pilar muito forte na Riachuelo, crescimento do nosso ecossistema, porque hoje a Riachuelo a gente não é mais uma varejista, a gente se posiciona como um ecossistema de moda e lifestyle, né, e produtos financeiros, e também valores que importam, porque a Riachuelo de fato é uma empresa que os valores são muito nítidos, assim, os valores humanos mesmo, né, muito mais só do que os valores de cultura. Então, aí diante disso, você se reúne de novo, e cria aí, claro, a parte colorida, o conceito criativo, aí você vai fazer um vídeo. Aí é uma delícia, tá? É muito gostoso de fazer. E aí, Dani, então esse é o nosso EVP, essa é a nossa construção, e não para aí. Você tem que doutrinar o time de atração de talentos, você tem que doutrinar gestores, você tem que doutrinar o time da tech. Então, por exemplo, agora mesmo a gente está em contato com a tecnologia, porque a gente vai pegar uma reunião deles para falar sobre marca empregadora para eles também. Porque a gente tem muito pessoal da Tech que nos apoia. A Karina está aqui, inclusive, ó, minha parceiraça, ela é coordenadora de conteúdo da Tech, ela veio aqui assistir. Então é isso, o EVP, gente, ele não é só o colorido, o post colorido, ele é a estratégia disseminada. E aí, Dani, entra a conexão com a comunicação interna. Então a área de comunicação, ela também se preocupa em como levar o conteúdo. Então, por exemplo, a Fernanda, que é a nossa analista de EB, ela drive a estratégia. E aí a gente tem os canais da empresa, que são os analistas de comunicação, que vão disseminando esse conteúdo. E aí, falando de canais da Riacho, Dani, o que a gente tem, né? A gente tem os canais Workplace, que é o principal canal, porque ele chega em todo mundo. Mas é importante falar que canais depende muito também, Dani, do teu público, né? A Riachuelo, a gente tem um público geracional, um público etário, né? Um público realmente muito diverso. Então, a gente não é só assim, todo mundo geração Y, que nasceu nos anos 80, assistiu De Volta para o Futuro e gosta de Bon Jovi. A gente não é assim, né? A gente tem gente de todos os né? Eu tenho pessoas mais velhas que não tem nem Instagram e eu tenho jovem aprendiz que na hora do almoço fica gravando dancinha do TikTok. Então, a Riachuelo, a gente tem diversos canais. Então, a gente tem Workplace, a gente voltou com o e-mail sim, porque a gente entendeu que é um público importante. O público da Tech, por exemplo, não está no Workplace, gente. O público da Tech é Slack, né? É o que funciona com eles, a ferramenta que funciona com eles. Tem bot, a gente tem rádio nas fábricas, nos CDs, porque imagina, a costureira ela está trabalhando o dia inteiro. Ela não vai ficar parando para ver o Workplace. Ela precisa ser impactada por notícia. Achei muito bacana então, a rádio, né? Muito bacana. E são canais subestimados, viu, Dani? De verdade, assim, a galera olha torto quando você fala, acha que você parou no tempo. Sim. Mas, cara, não é não, meu bem. Você querer que todo mundo seja digital, ok, as pessoas são, mas assim, você precisa manter uma audiência no horário de trabalho. E como é que você vai fazer uma pessoa saber de tudo, né? Então, é um grande erro você apostar todas as fichas no... Né? Já tem o ditado, nunca deposite todos os ovos numa só cesta. Eu acho que esse foi o grande erro, é o grande erro da comunicação interna no mercado. Apostar em um único canal.
Então eu vejo aí várias coisas. E eu já fui também, tá, gente? Assim, não falo sem problema nenhum. Eu já postei todas as minhas fichas, por exemplo, no Workplace. Mas aí eu vi que não resolve tudo, né? Ele não é o salvador da pátria. A própria pandemia, né? A pandemia veio agora e quem se protagonizou muito foi a Microsoft, com o Teams, né? Com essas outras redes. Então, é bom você estar ciente do que você pode oferecer. Então, tem a rádio, tem mural também, a gente voltou para algumas unidades. E aí tem 2 canais, Dani, que eu não sei se você quer que eu fale agora ou não, mas a gente tem 2 canais que são canais vivos de comunicação, que a gente está se apoiando neles e tem dado super certo. Perfeito, não, já vamos engatar eles, né, Gui? O babado aí. O babado, acho que também é um outro... até eu coloquei no início dessa semana aqui algumas matérias que saíram da Riachuelo e uma delas fala sobre os influenciadores da Riachuelo, né? Da mesma forma que a gente tem hoje embaixadores de marca, a gente tem os embaixadores internos, né, das nossas marcas empregadoras. E a Riachuelo, ela se utiliza dessa estratégia aí para também engajar, informar o seu público interno. E trago também alguns dados aqui bacanas, né? Conteúdos postados por funcionários de empresas têm 24 vezes mais compartilhamentos e 561% mais alcance do que já é postado nos canais oficiais da empresa. A indicação de um funcionário nas redes tem 20 vezes mais probabilidade de resultar em uma nova contratação. Então, o que isso está dizendo? Quando o funcionário, quando o colaborador, ele veste a camiseta no sentido de disseminar isso para fora, o ganho que a empresa tem também é muito grande, né? Não só para fora, mas também para dentro. E aí o Gui também eles tratam lá dentro da Riachuelo esses influenciadores como também canais de comunicação. Né? Então conta pra gente aí desse programa, como que surgiu, como que é na prática também se utilizá-los aí como uma estratégia viva aí de engajamento, de comunicação, enfim. Legal, Dani, é isso aí. Então, além de todos os canais digitais e analógicos que a gente tem 2 canais vivos. O primeiro são os influencers Riachulovers, que é como a gente chama nosso squad de fato de influenciadores, tá, gente? E aí, claro, né, a gente validou com o jurídico, tem todo um respaldo por trás, isso tudo tá tudo certo, tudo resolvido. Mas por que não são, Dani, assim, que a gente não chama de embaixadores da marca empregadora? Porque eu já tentei fazer isso, tá? Eu já tentei fazer e morreu, assim, no primeiro mês. Por que a gente não chama de agentes de comunicação? Porque a gente entendeu que, primeiro que são termos muito desgastados, né? Assim, honestamente, é meio carne de vaca. Você fala, sou embaixador da empresa tal. Cara, o que significa ser embaixador? Significa, assim, se você olhar, né, no sentido, é uma pessoa que vai ter missões a cumprir, é uma pessoa que vai ter trabalhos para fazer. E não é isso que a gente quer passar. A gente pegou e trabalhou com o termo de marketing de influência. Então, de fato, a gente foi conversar com o marketing da empresa. Eu tenho uma grande amiga minha que não está mais na Riachuelo, mas ela é muito especialista em marketing de influência. Bati um papo e tal. E aí eu fui ver o seguinte, gente, eu não entendo nada de influenciador de internet, tá? Você fala pra mim quem é Andressa Suíta, eu sei que é a ex do Gustavo Lima e só. Eu não sigo nada disso. Meu Instagram é gatinho, cachorro, plantinha e coisas assim. 2, Gui, eu também sou aqui não sabe nada. Os outros ficam assim pra mim, nossa, você viu fulano de tal? E eu, gente, quem é? Tipo, eu sou muito assim, sabe? É o marido da fulana. Quem fulana? Tipo, é sempre assim as referências, né? É o ex da fulana, o ex da ciclana. Eu falei, gente, as pessoas não têm mais nome, né? Elas são ex de alguém. Mas, enfim. E aí, qual que é o princípio, assim, que a gente trouxe, Dani, pros influencers Riachulovers? A gente pegou um squad de pessoas que começou com 20 e poucas pessoas. Hoje a gente já aumentou para 25. E, de fato, o influencer Riachulover, ele é ultra engajado. O termo é esse, tá? Ele é ultra engajado na Riachuelo. Então, ele é uma pessoa que tem um desempenho assim, excepcional numa avaliação de desempenho. Ele fala bem da empresa organicamente. Não é puxa-saco, mas é uma pessoa que deu muito fit. Aí você percebe a conexão com a marca empregadora lá atrás? Por que é importante você ter os seus pilares bem definidos? E aí você pega pessoas tu também consegue identificar, né? Exato. Você pega pessoas que têm status em trabalhar. Então, esse foi o primeiro ponto de partida que a gente fez para criar os influencers Riachulovers. A gente não pegou pessoas que só mexem no Instagram. Isso foi um segundo step. Porque essa parte a gente capacita.
Não tem problema nenhum. Não adianta nada eu pegar uma pessoa super fera no Instagram se ela não for ultra engajada na companhia. Então, o primeiro ponto para ser influenciador interno é ser ultra engajado na companhia. Perfeito. E aí, Dani, os canais também fazem diferença, porque os nossos influencers Hash Lovers, eles não são só de LinkedIn e de Instagram. Eles são influencers físicos. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma controladora de qualidade no nosso squad de influencer, que o nome dela é Tiara, ela é uma mulher trans e ela é da fábrica da Guararapes Fortaleza. E ela não é muito, assim, de Instagram, dessas coisas. Ela é mais low profile. Só que ela influencia muito no local de trabalho. Ela influencia muito em loco. Então, a gente foi entender também as percepções desses influencers. Então, hoje eu tenho influencer que é super fera no LinkedIn, como, por exemplo, a Bia, do Contact Center da Riachuelo. Ela é nossa analista de mídias sociais lá. E ela produz muito conteúdo legal. Eu tenho gente em loco. Eu tenho gente que é influencer no workplace, internamente. Eu tenho gente que é influencer no Instagram. Então, a gente montou um squadzinho aí de 25 pessoas. Eu tenho um influencer que é super geek, então ele cuida da parte geek da empresa, né? A parte de super-herói, de personagem. Então, esse foi... E a gente criou isso como um canal. Então, hoje, os influencers e Hash Lovers, que é como a gente chama, eles são ultra engajados, eles são, de fato, influenciadores, mas eles não são só de Instagram, tudo. Eles são influenciadores múltiplos, né? Tem gente de YouTube, tem gente de Twitter, tem gente de Workplace. E aí, o que a gente faz com eles? A gente primeiro convidou, né, de fato, se respaldou juridicamente para não ter nenhum problema com eles. Convidamos, é totalmente voluntário. Eles não precisam fazer conteúdos, a gente não cobra. Só que é tão legal, porque eles são tão ultra engajados, que o negócio sai organicamente, entendeu? Então, a gente acertou muito com isso. Então, esse é o principal ponto para você fazer os seus influencers. E aí, claro, né, Dani, tem aquela questão do mimo que todo mundo gosta, a gente fez um kit pra eles, Sim. Isso aí é bom e todo mundo gosta, né? Então deu lá uma caixinha pra eles fazerem um unboxing, aquela coisa toda. E é isso. Então, se você for, por exemplo, no LinkedIn da Riachuelo e digitar lá a hashtag influencer Riachulover, RCHLO, Lover, né? Você vai ver os conteúdos. Então, isso foi nascendo muito organicamente. Então, eles são um canal. E quando a gente faz uma estratégia de comunicação, Dani, da mesma forma que a gente cria uma régua de posts no Workplace, uma régua de e-mail, uma programação de rádio, os bots da semana que a gente vai mandar pelo Workchat, a gente também cria uma régua para eles. Então, a gente também considera os influencers como canal de comunicação. Então, por exemplo, em breve vocês vão ver muita movimentação dos influencers sobre o nosso programa de trainee. A gente acabou de lançar o programa de trainee da Riachuelo ontem, de fato. Ele vai ter inscrições aí até meados de julho. E a gente comunica internamente, então indica alguém, comunica no LinkedIn, blá, blá, blá. E também a gente faz a comunicação para os influencers. Então, a gente também brifa eles do que eles têm que falar. Show. E eles falam. E aí, os influencers recebem um workshop trimestral junto com o marketing, sobre marketing de influência. Então, aí é aquela coisa, né? Como tirar a foto perfeita, como esquadrar. E por que não é mensal? Porque tudo que é mensal, a gente viu que começa com aquele quórum grande e vai diminuindo. Então, você também tem que ser inteligente na hora de comunicar com eles, porque trimestral, o que é trimestral? São só 4 encontros por ano. Você perdeu um, então a chance da galera levar a sério é muito maior. Por que resultado financeiro, por exemplo, na empresa, a gente comunica, claro, né, assim como uma prática de todo o mercado, mas a gente comunica trimestralmente. Porque é daquele tri, não é mensal. Porque se for mensal, você fala, mês que vem eu vejo. Então é importante você também trazer esse tom de exclusividade, porque hoje as pessoas estão muito fadigadas, né, de lives, de encontros. Então, quanto mais você de informação. Exatamente. Quanto mais você puder, esse é um canal. E tem o outro canal também, não sei se eu falo agora ou espero. O que você prefere? Vamos falar. Eu acho que é bem... Bom, um outro canal que a gente super trabalha na Riachuelo, gente, e de fato é um canal mesmo, tá? É o time de BP, é o time de Business Partner. Então, hoje, além da gente criar o conteúdo pensando no Workplace, no e-mail, ou isca sachê, a gente também fala com os influencers, a gente também usa as BPs. Então, hoje a gente tem lá um conteúdo, por exemplo, a gente está de mudança de prédio, né? A gente repassa para elas, porque, gente, as BPs, muitas vezes, BPs, as Business Partners, né? As analistas de BP, a gerência, muitas vezes elas acessam os líderes mais do que a gente. Porque o líder, ele é tão envolvido em reunião, em demandas, não sei o quê, que às vezes ele não tem tempo de parar para ler todas as comunicações. E, gente, tá tudo bem, tá? É aquela coisa, não acho que a sua comunicação vai resolver tudo. Porque o grande erro também da comunicação interna é achar que ela que é a responsável pela comunicação da empresa.
para com essa síndrome, né? Não é. Tipo, saiba o seu papel. Então, a comunicação interna, ela é responsável, mas a gente não faz milagre. Então, às vezes, quem tá mais na ponta com o líder, com o gestor, é a BP. Então, se a gente puder brifá-las disso, elas replicam nossos conteúdos. Então, hoje, gente, é da mesma forma. O programa de trainee, a gente passou para as BPs, para elas falarem com os gestores, com os supervisores de loja, com os gerentes de loja, para se comunicarem e tal. Então, também são 2 canais que a gente chama de canais vivos, né, da empresa. São os influencers e o time de business partner. Muito show. Eu acho que assim, nem todas as empresas hoje têm business partner, e quando não tem, a gente já diz, né, vai direto para o líder, mas hoje realmente tem muitas empresas que está crescendo, da mesma forma que Employer Branding Business Partner está ganhando aí muita relevância, né? Se entendendo esse papel aí de uma pessoa com muito foco em mediação e muito próxima da liderança, dando muito suporte. E aí foi até uma dica para mim que eu falei para o Gui, eu estou começando um novo desafio aí e na estrutura tem, né, o Business Partner e vou me apoiar muito nelas aí para a gente chegar no líder, né? A gente sabe, já falou aí inúmeras vezes o quanto que a gente precisa da liderança. Mas, gente, a gente já está se encaminhando para o fim. Mandem aí as perguntas, quem quiser perguntar mais algo. A Gabi mandou aquela hora, quem mais tiver perguntas, para a gente aproveitar esse homem, né? Não é sempre que ele pode. Essa agenda aí. Mas vamos lá. Gui, para a gente ir fechando também. Eu acho que tu já falou, assim, até um outro ponto que a gente tinha colocado é como tu vê o valor estratégico, né, do employer branding, da comunicação interna, da conexão, digamos. Eu acho que tu trouxe isso em todo o teu discurso, né, tu tem aí uma proximidade muito grande com a alta gestão, com muito foco em resultado, é um cascade do planejamento estratégico, né, não sei se tem algum outro ponto que tu queira destacar também, porque eu acho que também tem, como tu falou aí, comunicação interna não vai resolver todos os problemas do mundo, das empresas. Não vai. Mas o que mais, assim, também, se tu quiser salientar algum ponto, da gente realmente ver esse papel, né, estratégico, essa entrega de valor para as organizações e para os nossos públicos. Sim. Falando do Employer Branding, Dani, eu queria trazer uma coisa muito, assim, que eu trabalho muito com isso, que é aquele meme do iceberg, né? Não sei se vocês já viram. Tem a pontinha do iceberg, falando glamour, status, beleza, não sei o quê, e embaixo tem tudo que a pessoa viveu para conseguir chegar naquilo. Employer Brand é a mesma coisa. Gente, qual que é a tradução do EVP da Riachuelo criativamente? Viva a carreira que se conecta com você. Employer Branding, primeiro, é negócio, né? E aí eu vou explicar algumas coisas. Primeiro, você tem que saber onde a sua empresa quer chegar. A Riachuelo, a visão da Riachuelo é ser o maior ecossistema de moda, lifestyle e produtos financeiros do Brasil. O propósito da empresa, né, o porquê que a empresa existe, é para conectar desejos e realizações. Dito isso, a gente precisa de pessoas afinadas com isso. Então, esse drive todo da cultura, tudo, ele caminha com o Employer Brand, não é igual, mas caminha com o Employer Brand para a gente achar. Então, o Employer Brand é negócio. Então, a Riachuelo, daqui a poucos anos, a gente quer ser referência quando o assunto for moda e lifestyle. Por isso que a gente se posiciona como um ecossistema. Então, o Employer Brand tem que caminhar com isso. E aí, por exemplo, se você pegar o nosso EVP, né, o Viva a Carreira que se conecta com você criativamente, por que o Viva? Porque o Viva é um verbo de poder da Riachuelo. Então, tudo vai se conectando, né? Se você olhar nossas campanhas de marketing e tal, os slogans Viva a sua moda, Viva a Casa Riachuelo. Então, tem muito disso. E aí, por que o conectar? Porque o conectar também é um verbo de poder interno da Riachuelo. A gente conecta desejos e realizações. A gente é o quê? A gente é um ecossistema. Então, o nosso vocabulário também mudou, Dani, dentro de casa. E é um trabalho muito da comunicação interna aí, sabe? Por exemplo, lá na Riachuelo, eu praticamente, assim, proibi as pessoas de falarem varejistas, assim. A gente está mudando esse mote, né? Então, um ecossistema, o que ele faz? Ele conecta soluções, ele integra soluções. Por isso que a gente trouxe isso. Então, quando a gente cria um EVP, não é criar porque achar bonitinho. Tudo tem que fazer sentido, né? Então, acho que essa é a principal mensagem do Employer Brand, assim, é de fato trazer o negócio. E Dani, tá tudo bem, tá? Se daqui 3 anos a Riachuelo decidir sair da moda e virar uma padaria, vamos criar uma franquia de padaria. Não sei, aliás, adoro um pãozinho que chega na chapa. A gente vai mudar o EVP. O EVP é vivo.
Diferente da cultura, Perfeito. que, claro, a cultura ela é viva em que sentido? A cultura ela é vivenciada, eu brinco muito com isso, a cultura ela é vivenciada, o EVP é vivo. Né? A cultura você vive todos os dias, o EVP ele pode mudar todos os dias de acordo com o drive da empresa. Então hoje a Riachuelo está caminhando para isso, a gente tem marketplace, por isso que eu falei que EVP não acaba em marketing. Você reparou aqui o que eu estou falando? Você tem que estar junto com relações com investidores para saber o que a empresa está falando. Você tem que acompanhar uma live de resultados para saber. Você tem que estar junto com o time de atração. Então, EVP, Employer Brand, é uma área de negócio também, né? Fica dentro de RH. Às vezes, o erro é a gente achar que o Employer Brand é só a parte final, né? É o banner do Glassdoor, por exemplo, hoje a gente olha o Glassdoor da companhia e a gente tem métricas em cima daquilo, né? Hoje o nosso Glassdoor ele é orgânico, a gente não faz nenhum investimento de mídia nele ainda, pretendemos, mas ele é orgânico e ele traz insumos pra gente que a gente reparte com todo o time. Então a gente tem um relatório que vai todo mês para o time de talent, time de BP, time de benefícios, porque tem gente que reclama dos nossos benefícios, tem gente que elogia. Então, Employer Brand é negócio. Employer Brand não é só a comunicação. E é isso que as pessoas confundem às vezes, né? Por isso que eu gosto de ser coordenador das duas áreas, porque para mim eu vejo muito nítido assim, a diferença, né? As duas áreas são extremamente estratégicas, mas uma produz a estratégia. A outra vai disseminar a estratégia de toda a companhia, né? Eu acho que a Gabi mandou uma pergunta. Mandou. Qual que tu considera, Gui, como o teu case mais marcante em Employer Branding? Olha, Gabi, eu poderia falar que seria a implantação do EVP da Riachuelo, mas não foi, não. Foi a implantação da área, de fato. Para mim, esse foi o meu maior case. Assim, é a chancela que eu levo no meu currículo. Assim, eu consegui fundar uma área numa empresa de 40 mil pessoas e em um ano a gente conseguiu um orçamento da área. Então, hoje a nossa área é um centro de custo, ela tem um orçamento próprio, a gente tem as linhas lá de orçamento, blá, blá, blá. Então, esse para mim foi o meu maior case. Implantar o EVP foi legal? Super, tá? O EVP da Riachuelo tem a minha assinatura. Minha, da Fernanda, que é a nossa analista, da Andressa, do Henrique, da Yudita, da Yudérica, da Mari, do Thiago. Tem uma galera que ralou na guia para implantar. Então, esse é um case, mas eu acho que o principal case para mim foi, de fato, implantar essa área dentro da companhia, né? Que é uma coisa, como eu falei, Dani, que ia acabar surgindo daqui a um tempo, mas eu falei, não, essa área vai ser minha. Eu vou fundar isso aqui, eu vou dirigir isso. Então, esse para mim foi o meu maior case, assim. Perfeito. E Gui, pra gente fechar, eu acho que tu trouxe um pouquinho agora no final, mas não sei se tem mais algum ponto. Porque feito isso, né? Então, se começou essa peregrinação na empresa de esclarecer o que é EB, o que tu ia impactar, depois veio o EVP, se estruturou ele, e hoje, assim, como que tu vê, né? Tu falou aí, se cuida da página de carreira, se cuida do Glassdoor, se cuida do LinkedIn, enfim, como tu vê dando continuidade aí, porque às vezes a pessoa, vamos até aqui, depois deu, já tá feito. Exato. Por isso que, Dani, eu falo quando as pessoas vêm fazer bench comigo, enfim, eu sempre dou o conselho de que não trate EB como um projeto. Porque senão, meu amigo, você implantou o EVP, você apaga a luz e vai embora. A empresa vai falar, tá bom, já implantou o EVP aí, tá no ar. E agora, né? E agora, José, o que a gente faz? Então, Dani, assim, eu na Riachuelo, primeiro que é um segmento que eu amo, tá, gente? Eu sou suspeito para falar, é varejo. Eu adoro varejo, trabalhar no varejo. Varejo é um segmento assim, cara, que é um susto por dia, tá? Haja coração, mas é um segmento, é muito gostoso, de fato, você trabalhar com varejo, né? É muito vivo as coisas, sabe? Você tem loja, você tem fábrica, você tem logística dentro do nosso ecossistema. Isso é muito gostoso. Na Riachuelo, eu consegui vivenciar praticamente quase todas as etapas de EB. Então, a gente implantou uma área, a gente educou, a gente fez ações táticas. Hoje, a gente cuida do LinkedIn, a gente cuida do Glassdoor, a gente cuida do Indeed, a gente cuida da página de carreiras. A gente fez programas de formação junto com as outras áreas. Então, por exemplo, a gente tem aí o UpTech, que é o nosso programa de formação de tecnologia e aceleração, que não é nosso, a gente apoia, tá? Mas é de áreas cabeças, como desenvolvimento, como atração, e a gente faz o relacionamento da Riachuelo como marca empregadora para esse público que quer iniciar em tecnologia. A gente faz parcerias com universidades para estreitar o relacionamento da marca com esse público estudantil. A gente implantou um ATS, então hoje eu também tenho isso no nosso case, que a gente viu aí a chegada e a implantação do ATS da Riachuelo, que é o sistema de atração de candidatos e toda a demografia dos nossos candidatos, quantas vagas o cara vai,
Então, esses passos a gente já percorreu. Hoje, Dani, a área de EB, o que ela está vivenciando aí, o que ela vai vivenciar para 22, 23? Primeiro, agora a gente construção de métricas, né? Porque, assim, gente, tem que entender o seguinte, empresa quer resultado, né? Nenhuma empresa quer só o AUE. Por mais colorido que seja, por mais que a live bombe 5 mil pessoas, no final das contas, a diretoria quer saber o seguinte, o que isso trouxe de dinheiro para a gente? O que isso elevou a nossa reputação? Qual que é o indicador que está por trás? É dinheiro, é reputação? O que é? Né? Então, hoje, a área de EB, a gente lançou o EVP, então o nosso desafio agora é sustentar isso e a gente está começando a criar métricas. Então, a gente está vendo por onde estão vindo nossos candidatos. Então, hoje na Riachuelo, por exemplo, mais da metade vem pelo nosso LinkedIn. Isso é muito bom, porque é a gente que cuida. Então, a gente está vendo que o nosso storytelling lá está fazendo sentido. Né? Então, mais da metade das aplicações de vaga que a gente tem hoje na nossa página provém do LinkedIn. Então, a Riachuelo está muito boa no LinkedIn. Tem oportunidade de melhorias? Tem várias, tá? A gente já está olhando para isso. Então, métricas, a gente está olhando para isso. E aí, Dani, para 23, eu estou querendo, né? Isso também vai depender de orçamento, vai depender de uma série de fatores, mas a gente quer começar a fazer pesquisa de percepção de marca empregadora no mercado. Então, a gente quer entender também o quanto a Riachuelo ela é amada, ela é neutra, ou o quanto ela é odiada enquanto marca empregadora. Então, da mesma forma que o marketing tem lá, né, a reputação da marca, né, no mercado, o cliente, por que ele escolheu a Riachuelo e não escolheu a vermelha, ou não escolheu a rosa, ou não escolheu a azul? A gente quer fazer a mesma coisa com marca empregadora. Então, esse seria um próximo passo para o ano que vem. Então, a gente agora está construindo essas métricas, porque é isso, né, gente? Lançar as coisas é super fácil. É difícil, é trabalhoso, mas é tranquilo, né? Você lança, tal, fica 3 dias sem dormir, mas ok, o negócio saiu, o videozinho, piriri pororó. E agora? Né, o que a gente faz com isso? Então, o nosso desafio agora é provar que a área é estratégica de fato com essas métricas. E a gente está conseguindo entregar já alguns indicadores que a gente vai começar a acompanhar enquanto termômetro de marca empregadora. E para o ano que vem, se Deus quiser, a gente quer mergulhar nesse cenário aí de ter pesquisas de percepção de marca para a gente poder cada vez mais elevar a Riachuelo para o público que quer trabalhar com a gente. Né? Lembrando como eu falei no começo. É isso aí. E ganhando maturidade, né? Ganhando maturidade de área, de operação. A gente começa... o meu chão já é comunicação interna, né? E da mesma forma a gente vai... Tem até... Eu gosto muito, existe uma matriz de maturidade da comunicação lá, a gente vê onde que a gente está, o que a gente vai alcançar. Então o EB também vejo dessa mesma forma, né? A gente ir subindo os degrauzinhos ali, né, e entendendo indicadores, processos, enfim. Mas show, gente, passa rápido, já é quase 9 horas, né, e prometi pro Gui que eu ia entregar ele às 9 horas, né, Gui? Tá certo. Mas a gente marca uma segunda rodada, quando você quiser. Temos que marcar, porque é muito bom, assim, realmente, ele me encantou quando eu vi ele apresentando do EVP, ele e a Fernanda. Qual o nome, Gui? Perdão? Não foi a Fernanda que você viu? A Fernanda apresentando e foi muito legal. E é isso, assim, uma pessoa que super topou tá aqui para bater um bate-papo também, né? Pra gente realmente tá entendendo o que tá sendo feito aí nas empresas, o que tá dando certo, trazer insights. Tem muita gente aqui da área e tenho certeza que vai estar gerando insights também. Mas, gente, estamos nos encaminhando para o fim. Gui, te agradeço imensamente por ter topado o convite. Estou muito, muito feliz, assim, de tu ter aceitado. Cíntia, Guilherme, que aula meio. Obrigado, Cíntia, pela audiência aí nesse feriadão. Ô, Dani, acho que o último recado, então, que eu queria dar para a galera, gente, é assim, comunicação interna já é uma área bem mais resolvida na empresa, mas, assim, falando de recados, né, que eu gosto muito. Seja humilde em saber que a sua área não resolve todos os problemas. Nenhuma área. Presidente não resolve todos os problemas. Acho que esse é o principal ponto. Porque, gente, eu vejo às vezes tanta área que briga uma com a outra. Ai, porque era isso, era meu, não sei o quê. Eu pelo contrário, se você quiser fazer os meus jobs, eu te dou de bandeja, que eu quero tirar um cochilo. Aquelas, né? Mas, assim, tirando a brincadeira, comunicação interna, esteja ciente de que você não resolve todos os problemas de comunicação da empresa. A comunicação sempre vai ser um ponto crítico nas pesquisas. Então, quando você fala assim, qual que é um ponto de melhoria da empresa? É a comunicação. Mas não leve para si como comunicação interna. É comunicação entre pessoas, né? Porque, de fato, lidar com pessoas é difícil.
Então esse é o primeiro ponto, mas eu acho que a área de comunicação interna já é mais bem resolvida. Então o recado que eu daria para essa área é: não aposte todas as fichas em um único canal. Tenha em mente que o importante é comunicar, cara. Cara, às vezes, para quem para quem tem chão de fábrica, vale muito mais o diretor parar no chão de fábrica e fazer um pronunciamento de 20 minutos no meio da operação do que ficar fazendo workplace, ficar fazendo tudo, entendeu? Isso às vezes não resolve. Para EB, um ponto que eu queria falar, Dani, assim, se eu tiver uns minutinhos, é só a questão de vá devagar. EB não se constrói em 8 meses, 9 meses. Às vezes, e EB, gente, você tem que deixar o seu legado. Né? Então, se você está numa empresa de EB, às vezes você vê lá, eu tenho 8 meses em uma, 9 meses na outra, 8 meses na outra, 8 meses na outra. É legal, tem uma experiência bacana, mas o que de fato você implantou? Então, para as coisas saírem, envolve resultado, envolve custo de hora, custo de pessoas, custo de dinheiro. Então, assim, EB é uma área de muita oportunidade, mas você tem que ter paciência. E eu falo por mim, gente, eu tenho 2 anos de EB na Riachuelo e a gente não fez nada ainda do comparado que a gente pode fazer. A gente é uma gota dentro do oceano de employer branding, né, ainda. Então, a gente está ciente desse passo. E hoje, grandes empresas que você vê se posicionando como employer branding começaram a trabalhar a marca empregadora em 2000 e bola. Então, seria muita pretensão da minha parte achar que a Riachuelo tem que ser top of mind em 2 anos, sabe, Dani? Eu acho que esse é o grande recado, é a gente ir com calma. Eu sou um profissional muito assim. Por isso que eu me afinizo muito com culturas empresariais. Não tanto startup, porque eu gosto de ir com calma. E tá tudo bem, gente. Tem espaço para todo mundo. Para quem quer trabalhar na empresa X, na Y, na Z. Acho que esse é o recado que eu daria. E com isso, cara, você consegue construir o teu legado aí no mercado. Boa, Gui. Gui, concordo com a Cíntia, uma aula, foi muito bom. Imagina! Vai ficar também, eu vou disponibilizar aqui no Insta e depois vai pro YouTube uma ediçãozinha bacana. Mas, gente, agradeço, né, quem tá aqui no feriado com a gente, assistindo. A gente fecha essa maratona aí de lives de uma forma super especial. Agradeço os outros convidados que tiveram aqui também, a Marina, a Pri, a Andréia, que tiveram somando comigo. E já também aproveito para dizer que na semana que vem eu vou estar lançando uma masterclass onde eu vou estar ensinando algumas ferramentas para gerir canais de comunicação interna. Então, quem quiser somar aí comigo, só que daí vai precisar se inscrever, então fiquem atentos aqui que eu vou lançar, tá bem? Mas, Gui, valeu! Valeu você, vai aí Dani. pra tua pizza. Eu vou comer uma pizza com as amigas, que hoje é feriado. Eu acho que eu vou ter que pedir uma também. Tá gostoso hoje, né? Uma pizzinha. Fiquei com vontade. Isso aí. Mas, gente, obrigada. Beijo, Gui, obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigado. E qualquer coisa a gente se fala. Só chamar no Insta ou no LinkedIn. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Tchau, Dani. Obrigado.